A aula de hoje vai ser exatamente para eu responder suas dúvidas. Qual é a sua dúvida sobre pão de fermentação natural? Vou pedir um favor para você, vamos compartilhar, aperta o aviãozinho de papel, vamos compartilhar essa aula com a maior parte aí, manda para 5 pessoas essa aula agora. Olha só, a fermentação muda de acordo com o clima, pois moro no Nordeste. Essa pergunta é maravilhosa. Por quê? Porque ela está perguntando aqui sobre um dos maiores, um dos grandes fatores que afetam a fermentação. Anota aí no seu caderno. A temperatura é um dos maiores fatores que afetam a fermentação de um pão. Não só do pão, mas do fermento natural também. Então, se você mora num lugar muito quente, vai afetar a sua fermentação. Se você mora num lugar muito frio, também vai afetar a sua fermentação. Olha que louco. Tá? Agora você tem que entender como que a temperatura vai afetar a sua fermentação. Você lembra quando a gente era criança, né? Que a gente escutava as pessoas falando pra gente assim: ah, eu vou fazer um pão e eu tenho que colocar esse pão num lugar bem quentinho, porque senão ele não vai fermentar direito. Se você lembra disso, coloca assim: eu lembro. As nossas avós falavam isso, as nossas tias falavam isso, né? Que elas fermentavam e colocavam o pão ali num cantinho longe da corrente de ar, não é mesmo? Por que que essas mulheres colocavam a massa de pão longe da corrente de ar? Por causa da fermentação, da temperatura. Quando uma massa fica num lugar que está ventando muito, significa o quê? Que vai esfriar essa massa. E o frio vai atrapalhar a fermentação. Então vamos usar essa sabedoria da galera antiga, né? Que eles estavam certos, né? Se você coloca uma massa de pão, um fermento natural num lugar que tem uma corrente de vento, esse vento vai esfriar a massa, vai esfriar o fermento e vai atrapalhar a fermentação. Então lembra disso. Então, quando você mora num lugar muito quente, no Nordeste, é muito calor. O calor faz o quê? Ele acelera a fermentação. Ele faz com que a massa fermente, ó, muito mais rapidamente. Isso pode ser muito bom ou pode ser muito ruim. Pode ser bom porque você quer que sua massa fermente rápido? Coloca essa massa em um lugar quentinho. Mas e se está muito quente e se você não está preparado para ficar ali de olho naquela massa, ela pode passar do ponto de fermentação e fermentar muito rápido. Quando você vê, ó, o pão já cresceu para caramba. E aí, quando o pão cresce muito, o que pode acontecer com ele? Ele pode até colapsar. Muitas pessoas chegam para mim e falam: Ana, eu fermentei o meu pão, ele estava lindo, maravilhoso, grandão. E aí ele encruou. É por isso, porque ele fermentou muito. Então, quando está quente, prepare-se. O seu fermento vai fermentar muito rápido, o seu pão vai fermentar muito mais rápido. E é por isso que a gente precisa controlar a temperatura de fermentação. Existe uma coisa que chama temperatura desejada de massa, tá? Para você lembrar, anota aí, TDM, temperatura desejada de massa. A temperatura desejada de massa na fermentação natural, ela é 26 graus Celsius, tá? Então, idealmente, você mantém a temperatura da massa, do fermento, a 26 graus. Para quê? Para que ela fermente num tempo normal, entende? Para que ela seja previsível. Agora, se você não tem como manter a temperatura da sua massa, agora tem muitas formas que você pode manter a temperatura da sua massa. Eu até ensino para os meus alunos isso, mas o fato é, se você fala, não, mas onde eu moro é 38 graus, é 40 graus, você vai buscar um lugar mais frio aí na sua cozinha e você vai entender que tudo vai acontecer mais rápido. Entenda, no calor tudo acontece mais rápido, no frio tudo acontece mais lentamente. Um dos grandes erros que eu cometia quando eu comecei a fazer pão era assim: eu marcava tudo no relógio, eu falava, de tanto em tanto tempo eu vou fazer uma dobra. Daqui a tantas horas eu vou modelar o meu pão. Eu desconsiderava totalmente a temperatura do meu ambiente, a temperatura da minha massa. E aí o que acontecia? Eu errava repetidamente, porque ou estava mais frio, ou estava mais quente. Então, assim, o meu pão nunca tinha consistência, porque eu não conseguia manter e entender a temperatura da minha massa. Tá bom? Agora, dá para fazer pão em qualquer lugar, pessoal.
quando você entende os porquês, quando você entende os fatores que afetam a fermentação, você consegue fazer pão no calor, no frio, com farinha fraca, com farinha forte, no forno a gás, no forno elétrico. Você está entendendo? É muito importante a gente entender esses fatores que afetam uma massa de pão e a fermentação do seu pão. Tá bom? O fermento pode ficar pronto em 3 horas quando ele está forte? Pode. Se o seu fermento é muito potente, se está quente aí na sua casa, tá? Pode ser que ele chegue ao pico, né? Ele chegue ao ponto máximo, ao volume máximo de fermentação muito rápido, tá? E aí, você conhecendo o seu fermento, você vai falar, nossa senhora, esse fermento está pronto. Por quê? Porque ele chegou no pico, eu vou até desenhar aqui. Então, olha só, em 3 horas o meu fermento pode ficar pronto. Olha só, vamos lá. Vou colocar aqui ao longo do tempo. Vamos lá, vamos fazer um fermento ao longo do tempo. 2 a 3 horas, 4 horas. Vamos lá. Olha só, estou fazendo esse gráfico aqui. O fermento ao longo do tempo, tá? Então, aqui tem o potinho, 1 hora, o potinho 2 horas, o potinho a partir 2 a 3 horas e o potinho a partir de 4 horas. Então, agora eu vou desenhar esse fermento. Então, vamos lá. Ó. Vamos lá, tô desenhando aqui. E aí, ó, ele vai chegar... Vamos supor, agora eu vou te contar a historinha aqui do fermento, tá bom? Fiz um desenho aqui. Vamos embora. Ó. Copia isso aí para você não esquecer mais. Ó, fermento ao longo do tempo. Na hora que eu misturo o meu fermento, na primeira hora do fermento, olha só, fiz a mistura, ele tá ali com essa marcação, ele chega nesse ponto aqui do vidro. Quando o fermento é saudável, tá lá numa temperatura de mais ou menos 26 graus, que é a temperatura ideal de fermentação, eu tenho aqui, ó, um crescimento. A partir ali da 2ª hora até a 3ª hora, o fermento quase que duplica em volume. Ele já dá umas bolinhas, tá? E isso é um desenvolvimento normal de um fermento que desenvolve, chega ao pico lá em 4 horas, mais ou menos. Na 4ª hora, ele quase que triplica em volume. Tem fermentos que quadruplicam quando chegam ao pico de fermentação, que é o ponto máximo da fermentação. Aqui, ó. Essa aqui é a característica de um fermento que está no seu ponto máximo de fermentação. Ele tem bolhas, ele aumentou consideravelmente em volume e ele forma esse abaulado aqui, ó, que é como se fosse um topo de um iglu, tá? Tá meio embaçadinho aqui, ó. Ele forma esse abaulado como se fosse um topo de um iglu e ele demonstra visualmente pra gente que ele está com bastante volume, fermentou legal, já chegou ao topo do crescimento e ele está pronto para ser usado. Ele demora aqui 4 horas porque eu sei, eu conheço o meu fermento e eu sei que em 4 horas, em condições normais de temperatura, né, numa temperatura previsível ali, ele chega no ponto máximo de fermentação. Agora vamos supor, esse mesmo fermento, quando ele está num ambiente mais quente do que o normal, a tendência é que ele fermente bem mais rápido do que normalmente ele fermenta. Entende? Por isso, então, que um fermento que chega no pico, chega no máximo da fermentação dele em 3 horas. Ele pode chegar. Tá joia? Ele pode chegar, dependendo do ambiente que ele tá, da temperatura ambiente, principalmente da temperatura ambiente que ele tá. E se ele chega em 4 horas no pico, quando tá muito quente, ele pode chegar em 3 horas. Fermenta mais rápido. A temperatura acelera a fermentação. Essa é uma das formas que a gente consegue de acelerar a fermentação de uma massa de pão, né, de um fermento, é aumentando a temperatura dessa massa, a temperatura da fermentação. Tá bom? Bom dia, Ana. Qual é a validade do fermento na geladeira? Olha só, qual é a validade do fermento na geladeira? Você sabe qual é a validade do fermento na geladeira? Você tem alguma suspeita disso? Então, olha só, a questão é a seguinte, gente. A validade do fermento natural, ela vai mudar um pouco. Ela vai depender de como foi que esse fermento entrou nessa geladeira. Se o seu fermento é um fermento que é forte, é uma colônia de fermento natural, assim, que é bem estável, né, que você já tem há algum tempo, quando você alimenta ele direitinho, vai lá, segue o protocolo, coloca esse fermento na geladeira
bem alimentado, numa quantidade boa, eu recomendo que ele tenha lá uns 200 gramas mais ou menos, 250 gramas de fermento mais ou menos, e que ele tenha sido recém-alimentado e esteja no pico. Então, aí você põe esse fermento na geladeira, numa geladeira bem fria. Esse fermento pode ficar lá, ó, meses, até ano. Sim, pode ficar muito tempo. E aí, você vai achar que ele não vai funcionar mais, você vai achar que ele morreu, ele vai formar um líquido escuro em cima dele. Eu vou até te mostrar, vou desenhar isso aqui para você. Olha só, o fermento vai ficar na geladeira, vou colocar aqui. Um fermento que ficou muito tempo na geladeira, uns 2 meses pelo menos na geladeira. O que vai acontecer? Quando você coloca esse fermento na geladeira, ele vai estar bolhudo, vai estar bonito, né? Cheiroso. E aí vai passando o tempo, vai passando os dias. Você não faz nada com ele, você não alimenta, não acontece nada com ele. Ele vai baixar, ele vai compactar. E aí vai formar um líquido escuro em cima do seu fermento. Um líquido preto, escuro. Olha aqui, ó. Vai ficar assim, em cima do seu fermento. E embaixo vai ficar uma massa de farinha mesmo, que vai ficar ali uma massa sólida. Você não vai ver bolha ali, tá? Vou até desenhar aqui para você. Você não vai ver bolha mais. As bolhas somem, ele, né, caiu ali de volume. E aí você vai ver a massa sólida e um líquido escuro em cima do seu fermento. Isso já aconteceu com você? Aí muita gente chega para mim e fala: Ana, meu fermento estava na geladeira e ele formou um líquido escuro em cima dele. Ele estragou? Eu tenho que jogar fora? Então, não precisa jogar fora. Isso é normal. Esse líquido escuro que forma aqui em cima, na verdade, ele é benéfico para o seu fermento. Existe uma separação da água e da farinha. Esse líquido contém bastante ácido acético. Quando você cheira o seu fermento, ele vai ter um cheiro de acetona. Isso é absolutamente normal. Esse ácido acético é formado pelas bactérias ácido-láticas que moram dentro do seu fermento. Tá? Então, até aí, tudo normal. Esse líquido é chamado de root em inglês, e o root vai proteger o seu fermento de ser contaminado por outras bactérias e qualquer outra coisa, outro fungo, né? Qualquer coisa. Ele vai proteger a galera que está lá dentro, vai atuar como uma barreira. Isso é muito legal. E aí, o que você vai fazer? Se esse líquido está ali em cima do seu fermento, ele vai ficar lá um tempão. Não vai ser contaminado, vai dar tudo certo. Quando você tirar, se a colônia que você colocou lá, se o fermento que você colocou lá era um fermento forte, você vai poder reviver esse fermento. Reviver. Inclusive, eu tenho um vídeo no meu YouTube que é como reviver um fermento que foi esquecido na geladeira. Então, se você quiser saber como reviver um fermento com mão na massa, detalhadamente, você vai poder fazer isso com esse vídeo que eu tenho no meu canal do YouTube. E, basicamente, o que você tem que fazer é tirar esse fermento da geladeira, esperar ele chegar na temperatura ambiente, e aí você vai pegar uma colherada dele, você vai colocar num potinho e você vai alimentar com farinha e água, colocar num lugar quentinho, esperar algumas horas, talvez você veja bolha, talvez você não veja, depende do tempo que ele está na geladeira. Daí, quando der lá umas 4, 5 horas, você vai pegar um pouquinho desse fermento que você alimentou, mesmo que não tenha crescido, não tem problema. Você vai colocar num outro potinho, vai colocar um pouco de farinha, um pouco de água, alimentar de novo. Provavelmente você vai começar a perceber uma bolinha aqui, outra bolinha ali. E você vai fazer isso quantas vezes forem necessárias para você reviver o seu fermento. Você tem que ter paciência com ele. Afinal, você deixou ele na geladeira um tempão e ele ficou lá esquecido, ficou lá morrendo de fome. E tem um pequeno número de micro-organismos lá dentro. Mas ainda tem micro-organismos o suficiente para você reviver esse fermento. Isso pode acontecer em 1 dia, em 2 dias, 3 dias. Vai depender do seu fermento, vai depender da farinha que você usa, vai depender da temperatura do seu ambiente. Quanto mais quentinho, melhor. Mas o fato é que você consegue, sim, manter um fermento muito tempo na geladeira, tirar da geladeira e reviver esse fermento e ele voltar à forma antiga, desde que você saiba cuidar dele direitinho. E agora eu vou pegar mais uma pergunta. Gostei dessa pergunta, olha só. É regra alimentar 3 vezes antes de usar o fermento? Ótima pergunta. Não é regra. Não é regra ter que alimentar o seu fermento 3 vezes antes de usar. Mas, se você fez esse fermento ficar esquecido na geladeira 1 semana, 10 dias,
O mínimo de vezes que você tem que alimentar esse fermento são 3. Por quê? Porque na primeira vez que você alimentar o seu fermento, ele não vai crescer o tanto que ele poderia crescer. Ele não tem os micro-organismos que ele precisa para desenvolver bem e até para fermentar bem um pão. Aí na segunda vez que você alimentar esse fermento, você já vai construir ali a comunidade novamente, já vai ter mais micro-organismos se multiplicando lá dentro. E na terceira vez que você alimentar esse fermento, ele naturalmente, se foi lá uma semana que ele ficou guardado, 10 dias, naturalmente ele já vai estar forte e vai voltar à forma antiga. Como que eu vou saber se o meu fermento está na forma antiga, Ana? Você vai conhecer o seu fermento. Você já conhece ele, você sabe como que ele se comporta. Você sabe os tempos dele. Você sabe como que ele fica quando ele está bem fermentado. Eu fiz um desenho aqui, olha. A evolução do fermento. Ele fica assim na hora que a gente mistura, passa umas 2, 3 horas, ele fica assim. Quando chega no pico lá, 4 horas, ele cresce pra caramba, né? Mais que duplica, triplica talvez em volume, tá cheio de bolha. Você olha para ele, você sabe que ele está pronto. Então é assim que você vai saber que ele está pronto para fazer pão. Se acontecer isso na segunda vez que você alimenta, então você já sabe que ele já está de volta à forma antiga dele. E aí o que você faz? Você já pode fazer o fermento da massa, o levain, certo? Então por isso que a gente tem que estar conectado com o nosso fermento, por isso que a gente tem que estudar, por isso que a gente tem que entender os porquês do pão, para a gente saber identificar se a gente pode ou não pode fazer pão com o fermento que a gente tem. Que normalmente a gente acha que o nosso fermento é ruim, né? Eu já tive uma sensação, deixa eu contar para vocês, eu já tive uma sensação de que o fermento do outro era muito melhor que o meu. Possivelmente ele era. Mas eu tinha a ilusão de que se eu pegasse uma isca do fermento de outra pessoa e fizesse pão com ela, que o meu pão ia ser melhor. E provavelmente ele seria. Sabe por quê? Porque eu não sabia cuidar do meu fermento. Não é porque o meu fermento era pior e o da outra pessoa era melhor, não. É, mas não é. Porque, naturalmente, quem sabe cuidar do fermento tem um fermento melhor do que quem não sabe. Entende? Quem sabe entender, observar e conhece o seu fermento, vai ter um fermento mais potente do que quem não sabe. Nessa hora a gente fala, né, que o conhecimento é poder. É. Claro que é. Conhecimento é poder. Quando você conhece o seu fermento, quando você conhece o que afeta o seu fermento, você vai conseguir ter um fermento muito melhor. Então, assim, é uma ilusão, mas é verdade. Muito louco isso, né? Você pensar isso. Se isso fez sentido para você, né? Se você também você já passou por isso? Falar, o fermento não sei o que é melhor que o meu. Eu vou pegar um pedaço do fermento daquela pessoa e eu tenho certeza que o meu pão vai ficar melhor. Você já pensou nisso? Cara, eu sentia isso toda hora, quando eu não entendia nada que eu estava fazendo. Era uma sensação muito ruim, porque eu ficava olhando, né? Eu olhava aqueles pães, né? Na verdade, quando eu comecei, era só lá dos Estados Unidos. Eu vi uns pães da galera dos Estados Unidos, eu ficava, gente, mas também, se eu tivesse aquele fermento, sim, você. Aí, o que eu vou te falar é o seguinte: você pode ter um fermento maravilhoso, forte, bombadão. Você pode ter. É só você aprender, você estudar, você praticar, você conhecer o seu fermento. E aí ele vai ser maravilhoso como esses fermentos que você vê. E você não vai ter mais essa coisa de falar, eu queria o fermento da fulana. Eu já tive gente mandando mensagem para mim falando, Ana, eu queria um fermento seu. Me dá um pouco do seu fermento? Né? Mas não é o meu fermento que vai fazer a diferença, é o seu conhecimento que vai fazer a diferença. O fato é que o conhecimento é que vai fazer você ter um fermento bombadão. É isso, é o conhecimento. Tá bom? Conhecimento no sentido do quê? Não adianta você estudar e não fazer nada. Você tem que estudar e praticar. Estudar mais um pouco, praticar mais um pouco. Estudar mais um pouco, praticar mais um pouco. Só estudar não adianta. E só praticar sem conhecimento não adianta. Vai te atrapalhar, vai te travar, vai te agarrar. Tá bom? Vamos lá. Olha só, uma pergunta aqui. Eu fiz um pão esses dias e ele ficou duro. Mas é uma massa que eu sempre faço. E eu não entendi o que aconteceu. Isso é muito comum, tá? A gente está acostumado lá a fazer um pão específico e, de repente, um dia você vai fazer o pão e ele fica duro, pesado. Isso acontece quando, de novo, quando a gente não tem conhecimento profundo ainda sobre a fermentação. A fermentação, gente, ela é como se fosse andar de bicicleta. Quando a gente começa a aprender a andar de bicicleta, a gente não tem a menor noção
Como que eu vou montar nessa bicicleta e vou sair andando? Eu lembro quando eu estava aprendendo a andar de bicicleta, meu irmão que me ensinou a andar de bicicleta. Ele chegou para mim e falou, ele falou assim, senta aí que eu vou te ajudar. E eu, tá bom, mas segura, hein? Segura. E ele, tá bom, vou te segurar. E eu, não me solto, porque eu tava com medo. Eu achava que eu não ia conseguir, certo? Então foi muito importante o meu irmão estar lá comigo para me dar o quê? Apoio, me explicar como que funcionava andar de bicicleta. Aí ele me explicou, ele falou, não, ó, quando você andar, você olha para frente, não olha para o seu pé, não olha para o pedal, olha para frente, né? Eu vou estar aqui, vou segurar o seu banco, pode ficar tranquilo. Sabe aquela pessoa te dando apoio ali? Então, ele fez isso. A fermentação, aprender a fermentação natural é isso. É muito legal quando a gente tem alguém para ajudar a gente no começo. Mas o mais importante é que tem uma virada de chave. Igual quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta, muita gente começa a andar de bicicleta de rodinha. Eu não sei se você aprendeu a andar de bicicleta de rodinha. Né? Muitas pessoas colocam rodinha na bicicleta e ficam aprendendo um tempão a andar de bicicleta de rodinha. Isso aconteceu comigo. Antes do meu irmão falar, eu vou te ensinar e você vai aprender a andar de bicicleta sem rodinha, eu fiquei um tempo andando de bicicleta com rodinha. E aí, no começo, andar de bicicleta com rodinha era legal, porque eu falava, pelo menos eu consigo andar de bicicleta. Mas chegou num ponto que eu ficava agarrada e ficava tombando para o lado, ou tombando para o outro lado. E eu falei, não dá. Eu tô cansada desse negócio. Eu vendo os meninos, tudo, meus primos, tudo andando de bicicleta na maior velocidade, lá na casa da minha avó, descendo a rampa, subindo a rampa, fazendo altas coisas, e eu lá, andando de bicicleta de rodinha. Então eu falei, eu tenho que andar, eu quero aprender a andar de bicicleta, mas eu tô com medo. Então, meu irmão falou, eu vou te ensinar. Ele me explicou como que funcionava, assim, ele me deu toda a direção e ele falou, vou segurar você um tempo. Aí ele me segurou um tempo e ele, na experiência dele, chegou para mim e falou, não, ele na experiência dele chegou e falou assim, bom, eu acho que eu posso soltar o banco dela que ela vai conseguir. Sabe aquela coisa? E aí foi muito engraçado, porque ele soltou o banco da minha bicicleta e eu não vi não, né? E aí eu tava lá andando de bicicleta normal, falei, que legal, você tá segurando? Ele, tô. E ele correndo. Tá segurando? Ele, tô. E aí eu fui pegando velocidade, peguei velocidade, porque a chave virou, né? E eu, tá segurando? Ele, tô. Aí quando eu comecei a escutar a voz dele lá longe, aí eu olhei para trás, quando eu olhei para trás, ele tava lá atrás. Aí eu falei, você não tá segurando. Aí eu caí, mas eu não caí porque eu não sabia andar de bicicleta, porque a minha chave tinha virado. Eu caí, primeiro, porque eu achava que eu precisava dele me segurar para andar de bicicleta. E outra, eu não confiei ali que eu sabia, sabe? Eu não sabia direito ainda, eu estava aprendendo e tá tudo bem. Então, por que eu tô falando isso? A gente tem uma virada de chave na fermentação. Do mesmo jeito que a gente tem uma virada de chave quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta. Quando a gente entende, quando a fermentação faz parte da gente, fala, agora eu entendi porque que meu pão ficou pesado, agora eu entendi porque que meu pão espalhou, ou agora eu entendi porque que meu pão não cresceu. Mas para você chegar ali, tem que virar muitas chaves. Então, você repetir, fazer o pão várias vezes é um excelente caminho. Mas você está estudando? Você está aprendendo? Quando você faz esse pão, você está aprendendo com ele? Você está observando o que você faz? Eu não sei se você é minha aluna, se você não é meu aluno, mas eu indico, eu recomendo para os meus alunos a escolherem, primeiro, eles escolhem uma receita lá do meu curso. Aí eles pegam a ficha técnica da receita, a apostila da receita, estudam aquela receita, assistem o vídeo da receita algumas vezes e aí eles vão fazer. É o que eu recomendo. E aí depois eu recomendo também que eles anotem tudo que eles fazem e comparem com o que eu faço. Porque eles têm uma ficha técnica toda detalhada de tudo que eu faço, né? Então eles vão lá e comparam com o que eu faço. Para quê? Para eles aprenderem. Fala, bom, a Ana fez isso e eu fiz aquilo. Ó, deve ter sido aí que eu errei. Entende? E aí eles vão aprendendo, então, a metodologia. E vão aprender a checar os próprios erros. Vão aprender a corrigir os próprios erros até o momento que eles não precisam mais fazer isso. Porque eles já vão saber por quê e onde que eles erraram. Você está no caminho certo de usar a mesma receita. Eu não sei se você é minha aluna ou não é minha aluna. Mas usar a mesma receita, quando você tem conhecimento e quando você tem referência, aí, ó, acelera o seu aprendizado da fermentação. Então, é essa que é a minha dica. Você não sabe por que o seu pão deu errado, por que ele ficou pesado, significa que você ainda não tem o conhecimento de base suficiente para isso. Eu vou te dar algumas dicas aqui. Eu não sei o que você está fazendo aí na sua casa, mas eu vou te dar algumas dicas do que pode ser. Quando o pão fica muito pesado, ele não fermentou direito. Essa é a primeira causa. Por que o seu pão não fermentou direito? Talvez você não tenha deixado ele tempo suficiente para fermentar. Isso é o básico.
Ou talvez você tenha colocado menos água dessa vez, por algum motivo, mas você falou que você está usando a mesma receita. Mas vamos supor, você colocou menos água e aí você deixou o mesmo tempo de fermentação. Mas uma massa que leva menos água precisa de mais tempo para fermentar, por exemplo. Ou então, você colocou exatamente as mesmas quantidades de ingredientes, mas estava frio no dia que você foi fazer esse pão. Por isso, vamos dizer, o tempo que você sempre usou, fez a receita que você sempre fez, mas estava mais frio no dia, então seu pão não fermentou direito, porque estava mais frio, por exemplo. Ou o seu fermento naquele dia não estava muito bom, estava mais fraquinho, mais lento, e você foi fazer pão com ele mesmo assim. Daí você seguiu a mesma coisa que você sempre segue, não olhou para sua massa, e aí o pão não fermentou o suficiente. São vários motivos, por isso que eu falo. Depois que a chave vira, você mesmo vai tirar essas conclusões. Para a chave virar mais rápido, estuda, se capacita, como você fez na sua vida inteira, com tudo que você quis aprender, de verdade. Então, você vai estudar e você vai aplicar aquele conhecimento. Aí você vai estudar um pouco mais e aplicar aquele conhecimento de novo. E você vai repetir até aquilo virar automático para você, ficar natural para você. Igual andar de bicicleta. Quando a gente aprende a andar de bicicleta, no primeiro dia a gente fica meio assim, no segundo dia a gente já anda um pouquinho mais rápido, no terceiro dia a chave vira, quando você vê, você já está andando a maior velocidade, fazendo um monte de coisa. Se você aprendeu a andar de bicicleta, você consegue aprender a fazer pão de fermentação natural. Você consegue fazer qualquer coisa na sua vida. E outra, a gente nunca mais esquece. Quando você aprende a andar de bicicleta, você pode ficar anos sem andar de bicicleta, que você vai aprender assim, ó, na vez que você for pegar. Você vai chegar, sentar e falar, será que eu vou conseguir? Você pedala, você consegue. Mesma coisa com o pão. Mesmíssima coisa com o pão. Quando vira aquela chave, aí você nunca mais esquece. Você entende. No mínimo, quanto tempo a massa deve fermentar para ter benefícios? Olha só. Primeiro, a gente tem que falar um pouco sobre os benefícios do pão de fermentação natural, né, gente? Os benefícios do pão de fermentação natural são muitos. O pão de fermentação natural ele é muito diferente do que o pão comum. O pão comum de padaria que a gente compra, que é gostoso, né? Mas ele não tem os benefícios que o pão de fermentação natural tem para a nossa saúde. E por quê? Porque a fermentação natural é longa. A fermentação natural não é feita só por meio de leveduras, ela é feita por meio de bactérias e leveduras selvagens. E as bactérias que estão presentes no fermento natural e, portanto, presentes na sua massa de pão, vão trazer uma série de benefícios para a massa. E sabe o que faz com que essa massa tenha muitos benefícios? O tempo. Quanto mais tempo você fermenta uma massa de pão de fermentação natural, mais nutritivo ele vai ser. Essa massa vai ser. Também vai depender da farinha que você usa. Quanto mais rica em nutrientes essa farinha for, melhor o seu pão vai ser, mais rico em nutrientes ele vai ser também. Mas existem algumas coisas que acontecem, independente da farinha que você usa, algumas reações químicas, né? Que vão melhorar a qualidade dessa massa de um jeito ou de outro, independente da farinha que você usa. Quanto mais tempo ela fermentar, melhor. Agora, qual é o tempo mínimo? Basicamente é o tempo mínimo da fermentação. Se você vai fermentar essa massa 100% em temperatura ambiente, ela não fica pronta para assar antes de umas 8 horas, mais ou menos, se a fermentação for toda feita em temperatura ambiente. Mas se ela for para a geladeira, que é o que eu recomendo e ensino aos meus alunos, se você fizer uma maturação da massa do seu pão na geladeira, aí, cara, essa massa vai ter muito mais benefícios para a sua saúde. Muito, muito, muito mais. E aí eu recomendo já uma fermentação longa, uma maturação a frio de 12 horas. Mas vai depender muito de como essa massa sua entrou na geladeira e da temperatura da sua geladeira, porque eu já falei e falo sempre, a temperatura vai afetar demais a fermentação da sua massa. Então, se você tem uma massa que fermenta numa geladeira mais quente, ela vai fermentar mais rápido, ela não pode ficar muito tempo na geladeira. Se tem uma geladeira muito fria, então essa geladeira muito fria vai permitir que sua massa fique mais tempo lá dentro. Mas eu acredito, e não é o que eu acredito, na verdade, na minha experiência, em tudo que eu já estudei, umas 12 horas de maturação a frio já vão trazer muitos benefícios nutricionais para a massa do seu pão. E não só nutricionais, sensoriais, visuais, tá? Você vai ter um pão que vai ser mais saboroso, mais aromático, com uma casca mais, assim, mais colorida, com um miolo mais leve, com menor teor de glúten. Enfim, você vai ter um pão que vai ser infinitamente melhor para a sua saúde. Só dele ficar 12 horas
fermentando na geladeira, desde que ele seja feito com fermento natural. Beleza? Nossa, pergunta legal demais. Existe um fermento ideal para cada farinha de trigo? Que legal essa pergunta. Olha só. Existe um fermento ideal para cada farinha de trigo? Não, não existe. Mas a farinha de trigo que você usa vai diferenciar o seu fermento. Ela vai influenciar na característica do seu fermento. E vai influenciar também na sua massa de pão. Então, pensa comigo. A farinha que você usa no seu fermento vai afetar a sua massa de pão e vai afetar o comportamento do seu fermento. Se você faz um fermento só com farinha integral, esse fermento, primeiro, ele vai fermentar mais rápido do que um fermento feito só com farinha branca. Esse fermento vai trazer um sabor mais pronunciado, mais ácido, mais acético para o seu pão, porque o tipo de micro-organismo que cresce num fermento que é alimentado só com farinha integral é diferente dos micro-organismos que crescem num fermento que é feito só com farinha branca, por exemplo. Então, ele vai afetar o sabor, ele vai afetar a estrutura do seu pão. Se você usa um fermento no seu pão que tem menos água e um fermento que tem farinha branca forte, esse fermento tem mais estrutura. Quando você coloca esse fermento na sua massa de pão, naturalmente a sua massa de pão vai ter mais estrutura, porque o fermento é um dos ingredientes principais do seu pão. Se você coloca um fermento muito líquido, um fermento que é feito só com farinha integral, por exemplo, que é muito líquido, ele vai trazer o quê? Menos estrutura para sua massa de pão. Primeiro, porque ele é feito com farinha integral, e segundo, porque ele é muito líquido. Então, assim, a farinha que você usa no seu fermento, o tipo do fermento que você tem, na verdade, ele vai afetar totalmente a sua massa de pão. Mas não existe um fermento específico para uma farinha específica. Isso não existe. Por quê? Porque você pode, por exemplo, pegar um fermento 100% integral e usar numa massa de pão 100% branca. Você vai agregar um pouco de farinha integral na sua massa de pão, agregar mais sabor, mais nutrientes, usando um fermento 100% integral num pão feito com farinha 100% branca. Olha que legal. Da mesma forma, o contrário. Se você for fazer um pão 100% integral, você pode trazer um fermento branco para esse pão. E aí, com esse fermento branco, por exemplo, esse fermento é alimentado com uma farinha bem forte e ele tem menos água, ele vai trazer o quê? Muita estrutura. E ele vai ser um fermento que tem um sabor mais lático, mais leve, e isso vai refletir no sabor, no aroma do seu pão e na estrutura do seu pão também. Olha que massa. Não tem regra. Aí você vai chegar para mim e falar, Ana, eu quero fazer um pão 100% integral. Eu preciso ter um fermento 100% integral e outros fermentos? Sabe o que eu recomendo você fazer? Você pode ter. Eu tenho 2 fermentos. Um que leva farinha integral, normalmente, e o outro que leva só farinha branca. E deles eu crio outros fermentos. Você pode ter um fermento e criar vários tipos de fermentos só com ele. Ah, mas se eu tiver um fermento de farinha branca, eu posso fazer um fermento integral com ele? Pode. Você vai pegar um pouquinho dele, colocar num outro pote, colocar a farinha integral e fazer um fermento integral. Olha que legal. Vai mudar a característica do seu fermento, vai mudar o comportamento dele, vai mudar a previsibilidade dele. Você não vai saber direito se ele vai crescer mais rápido ou mais lentamente do que o que você já está acostumado. Você vai fazer uma coisa nova ali. Mas você pode, e aí você vai saber, falar, beleza, você vai observar o tanto que ele cresce. Aí você vai, com experiência, vai falar, tá bom, vou usar. Sabe? Então, você pode ter um fermento e fazer um fermento 100% integral com ele. Vai ter um mínimo ali de farinha branca nele, né? Mas ele vai ser praticamente 100% integral. Mas você não precisa fazer isso. Você pode usar um fermento branco numa receita de pão integral. Você pode usar um fermento integral numa receita de pão branco. Ou vice-versa. Vai depender do que você quer para o seu pão. A frase conhecimento é poder, quem dera se fosse minha. Conhecimento é poder é uma frase de Francis Bacon, né? Um filósofo inglês incrível, que tem frases maravilhosas. E conhecimento é poder é uma das frases que eu mais amo nessa vida. Né? Quando a gente se capacita. Olha, eu acredito muito na questão da gente adquirir conhecimento todos os dias. Fazer pão de fermentação natural, entender os porquês da fermentação, entender o fermento, isso ocupa a nossa mente de uma forma tão positiva e faz com que a gente busque conhecimento e aprenda coisas novas todos os dias. Cada vez que a gente faz um pão, a gente aprende. E há uma frase que é minha, a cada fornada um aprendizado. Essa frase é minha. Eu falo ela muito para os meus alunos. A cada fornada, a gente tem que ter
Pelo menos um aprendizado. Senão, qual é o objetivo disso tudo? É igual no nosso dia a dia. Todo dia a gente tem que aprender uma coisa nova. Senão, qual é o objetivo da gente estar vivo? Não é? Então, a gente aprender uma coisa nova é algo que a gente pode fazer todos os dias quando a gente aprende a fazer pão. Não é legal isso? Vamos lá, deixa eu responder mais pergunta. Como faço a reidratação de um levain que está desidratado? Olha só, muitas pessoas acham que elas precisam desidratar o levain para ele viver mais tempo, para ele ser guardado e depois ser revivido, vamos dizer assim. Você pode. Tem muita gente que, inclusive, manda fermento desidratado para as pessoas terem um pouquinho do fermento dela. Não é mesmo? Mas, gente, olha só. Primeiro que você não precisa fazer isso. Primeiro ponto, você não precisa desidratar fermento para depois reidratar. Mas para você reidratar um fermento é muito simples. Coloca um pouquinho de água morna, pouquinho, né? Se tem lá uma quantidade específica, coloca um pouquinho de água morna, um pouquinho ali de farinha e você vai fazer ali uma massinha. Vai colocar num lugar quentinho e vai esperar algumas horas. E aí, se ele for um fermento recentemente desidratado, poderoso, você vai conseguir ver ali algumas bolinhas acontecendo. E aí você vai alimentar como se alimenta um fermento normal, tá? Mas, se ele ficou desidratado muito tempo, você está tendo dificuldade de acordar esse fermento, aí eu recomendo que você crie um do zero. E não precisa, não precisa congelar fermento, não precisa desidratar fermento. Você precisa cuidar bem do seu fermento e quando você não for usar o seu fermento, guardar o seu fermento na geladeira. E aí, quando vai usar, tira ele da geladeira, espere ele chegar em temperatura ambiente, alimenta ele algumas vezes, até ele voltar à potência antiga e usa o seu fermento. Essas coisas de desidratar fermento, de congelar fermento, dá muito trabalho e é desnecessário. Tá joia? O pão só com farinha branca vai menos água? Essa pergunta é uma boa pergunta. Se a gente for comparar, ó, presta atenção, anota aí. Se você for comparar uma receita que só leva farinha branca com a mesma receita que você vai colocar só farinha integral, você vai basicamente pegar a mesma receita e substituir por farinha integral. O que vai acontecer? Primeira coisa, a farinha integral vai absorver muito mais água do que a farinha branca. Porque se ela é integral de verdade, ela tem casca. E a casca vai absorver muita água, muito mais que a farinha branca. Então, a sua massa feita só com a farinha integral vai ser mais dura do que a mesma receita feita só com farinha branca. Então, o que você faz? Vai depender muito da receita que você está usando. Se você tem uma procedência confiável dessa receita e essa receita inicialmente foi feita com farinha integral, para você fazer a mesma receita e ter um resultado bom com ela, usando uma farinha branca, você vai ter que olhar duas coisas. Qual farinha branca que você está usando? Ela é uma farinha forte ou ela é uma farinha fraca? Porque a farinha forte tem uma capacidade de absorção de água alta. Então, talvez você consiga colocar ali a mesma quantidade de água numa farinha branca forte do que você colocava numa integral. E tá tudo certo. Mas, se você tá trocando, simplesmente, eu vou trocar uma receita que tem farinha integral por farinha branca daquelas que a gente compra ali no supermercado, muito provavelmente essa receita vai precisar de menos água. Porque uma farinha de supermercado não aguenta muita água. Agora a gente está falando de uma coisa mais complexa numa receita de pão, que é a hidratação. É a quantidade de água que vai na massa. Tá vendo? Então é uma boa pergunta. Então, quando a pergunta foi: uma receita feita só com farinha branca precisa de menos água? Depende de onde você tirou essa receita. Então você vai analisar a farinha, né? Eu falei, você vai analisar a farinha e você vai analisar que tipo de receita é essa. De onde veio essa receita que você está querendo, você está assumindo que a farinha branca vai menos água? Analisa a sua receita e analisa o tipo de farinha branca que você está usando. Em relação a quê? Fica um pouco confuso, mas basicamente é o seguinte, galera do pão, basicamente é o seguinte: a receita que vai menos água com farinha branca é só se eu estiver comparando com a receita anterior que fosse feita só de farinha integral, por exemplo. Aí, provavelmente, se você estiver fazendo só com farinha branca, ela vai menos água.
tá bom? Uma coisa que você pode anotar é o seguinte: a farinha branca precisa de menos água, em geral, do que a farinha integral. Em geral, é isso. Você pode falar. Uma farinha branca vai precisar de menos água do que uma farinha integral. Agora, se você estiver usando uma farinha branca fortíssima, ela vai aguentar bastante água, tá bom? Tem um fermento que fiz o levain há muito tempo, está na geladeira, está com um cheiro normal, posso usar renovando ele. Seu fermento vai durar para sempre. Se você cuidar do seu fermento, alimentar o seu fermento e tal, ele vai durar para sempre. Então você pode pegar um fermento, mesmo que ele esteja ficado esquecido na geladeira por um bom tempo. Eu falei sobre isso no começo dessa aula. Você vai poder usar esse fermento para sempre, desde que você cuide dele ali com uma certa regularidade. Então, tá tudo certo. Mas aí você tem que alimentar, deixar ele forte para você fazer pão com ele. Que é um dos maiores erros que as pessoas cometem, inclusive. Galera que fica só olhando migalhinha aí na internet, galera vai pegar um fermento, falar, me falaram que eu tenho que alimentar o fermento e fazer pão com ele. Pega um fermento fraco, um fermento ruim, alimenta, faz pão com ele, o pão não dá certo e não sabe por quê. Por isso que a gente precisa de quê? A gente precisa de conhecimento, gente. E é por isso que eu tô aqui fazendo essa aula com você. Para transferir um pouco do que eu aprendi ao longo dos anos, né? Para acelerar o seu aprendizado. Tá bom? O que eu tenho a dizer para quem desiste no primeiro pão? Só não consegue quem desiste, gente. Se você não quer conseguir aprender a fazer pão, desiste no primeiro pão. É isso. Na vida, a gente tem que ser persistente. A gente tem que ser dedicado. O primeiro pão é apenas uma fase. Se eu tivesse desistido no meu primeiro pão, que foi um pão feito para qualquer um desistir, eu não estaria aqui hoje. Então é isso, tá? Só não consegue quem desiste. Se você curtiu essa aula, aproveita, aperta aí, deixa seu like, tá? Faz um comentário para mim, fala do que você mais gostou da aula de hoje. E lembra que você pode me mandar mensagem no Instagram falando: Ana, adoraria aprender isso com você. Ana, minha maior dúvida é essa. Por quê? Porque aí eu vou passar para você conteúdos relativos ao que você quer aprender. Nós estamos juntos e eu espero você numa próxima aula. Desejo a você aí um ótimo dia ou uma ótima noite, se você estiver vendo isso gravado. E eu espero você na próxima, tá bom? Um beijo e até lá. Tchau!